aí pessoal, tudo bem? Vamos aprender hoje, na matemática básica, como extrair a raiz quadrada de um número. Para calcular a raiz quadrada de um número exato, nós vamos usar a seguinte técnica. A primeira coisa a fazer é eliminar o penúltimo número. Nesse caso, é o número do meio, o número 6. Então, ao eliminarmos o número 6, sobram dois números, o 9 e o 1. Vamos agora extrair a raiz quadrada do primeiro e do último número. A raiz quadrada de 9 é 3 e a raiz quadrada de 1 é 1. Então, 31 será uma provável raiz. Qual será a outra raiz? Nós teremos sempre que analisar duas raízes, duas prováveis raízes, e uma delas será a raiz. A outra é 39. O 9 surge da diferença de 10 menos 1. Este 1 é a raiz quadrada do último número. Para saber qual desses dois números é a verdadeira raiz, nós usamos a seguinte técnica. Pegamos o número da frente, que é o primeiro número, multiplicamos pelo seu sucessor. O sucessor de 3 é 4. 3 vezes 4, 12. Agora nós vamos comparar o número 12 com o número 9 que está circulado em azul. Como este número 9 é menor do que 12, a raiz será a menor. Nesse caso, a raiz é 31. Então, a raiz quadrada de 961 é 31. Vamos dar outro exemplo. Raiz de 1024. Vamos lá. Vamos eliminar o penúltimo número. O penúltimo número, neste caso, será o número 2. Agora nós vamos extrair a raiz quadrada do último número, que é o 4, que é 2, e a raiz quadrada do número 10. Como 10 não tem uma raiz exata, nós pegamos então a raiz de 9, que é o número anterior a ele que tem raiz exata. A raiz de 10, neste caso, será 3, e a raiz de 4 será 2. 32 é uma raiz. Agora vamos para a outra provável raiz, 38. Lembrando que esse 8 sai da diferença, 10 menos 2, que é a raiz do último número. Agora, para saber qual dessas duas raízes é a verdadeira raiz, nós devemos proceder da seguinte maneira. Novamente, pegamos o número 3, multiplicamos pelo seu sucessor. O número que vem depois do 3 é o 4. 3 vezes 4, 12. Vamos comparar com o número 10. Então, esse número 10 que está circulado em azul é menor do que 12. Logo, a raiz será a menor. A menor das duas é 32. Então, a raiz de 1024 é 32. Qual a raiz quadrada de 625? Usando a mesma técnica, vamos eliminar o penúltimo número, que nesse caso é o número do meio, o número 2, e extrair a raiz de 6 e de 5. Esta raiz do último número deve ser exata. Mas como a gente não tem raiz de 5 exata, nós temos que pegar este número mesmo, ou seja, nós vamos usar o número 5. A gente repete o número 5 aqui. A raiz de 6 é a menor raiz exata mais próxima de 6, que no caso é a raiz de 4. E a raiz de 4 é 2. Então nós temos 25 como uma raiz provável. Só que a outra raiz também será 25, porque no momento que nós diminuirmos 10 de 5, gera o 5. Então, nesta situação, nós não temos opção. A raiz é 25 mesmo. Sempre lembrando que nós vamos usar a técnica de comparar o número circulado em azul com o número 2 multiplicado pelo seu sucessor. Ou seja, 2 vezes o seu sucessor, que é 3, dá 6. 6 é igual a 6. No caso de ser igual, nós vamos usar sempre o maior. Como nesse caso não tem o maior, nós vamos usar o 25 mesmo. A raiz de 625 é 25. Vamos outro exemplo. Ó. Raiz de 196. Vamos eliminar o penúltimo número, que é o número 9. Nós vemos que o último número não tem uma raiz perfeita. Como o 6 não tem raiz perfeita, nós devemos repetir o número 6. A raiz de 1 existe, é 1. Então, 16 é uma provável raiz. A outra raiz será formada repetindo o número 1 e fazendo a diferença. 10 menos 6, que dá 4. Qual será a verdadeira raiz? Ok, vamos lá. Primeiro passo será sempre pegar o número 1 e multiplicar pelo seu sucessor. O sucessor de 1 é 2. 1 vezes 2 dá 2. Agora comparamos o número que está circulado em azul com o resultado. O 1 é menor do que 2.
então nós vamos usar a raiz menor. Neste caso, a raiz é 14. Então, a raiz quadrada de 196 é igual a 14. Ok, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Bons estudos e até a próxima!